né? Exatamente, sem contar os que foram meio meio a meio. Exatamente, até com a Thalita da Islândia, a gente falou metade do podcast É verdade, o início foi em inglês. foi em inglês, O exatamente. início foi em inglês. Com o Paulo também. É. Quem mais a gente falou? Aí eu falei com o Vinícius, meu aluno, e a Verdade, a Maria Clara. Maria Kaique. Clara, o Kaique, também foi uma parte em inglês, mas teve Com um o bom Eli episódio. agora também. O Eli aí, o que você falou, exatamente. Outra inovação que nós vamos trazer, só que aí não pro podcast, mas já pro curso, é a utilização de inteligência artificial para ajudar você nas aulas. Porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela ajuda você? Ela ajuda, mas se você continua estudando de forma passiva e indireta, na verdade o que você tá fazendo é só se enganar. Porque na hora que você não tiver ela ali para te ajudar e você precisar tirar alguma dúvida ou falar inglês, isso daí não vai ajudar você de forma alguma. Ou se você tiver numa situação em que você está numa pressão no seu trabalho, você precisa mandar ali um documento ou algo do tipo, e você ainda está na dúvida e precisa toda hora ficar consultando algo, isso daí vai aumentar o seu nível de ansiedade e não vai te ajudar. Exatamente. Então a inteligência artificial ela vem para facilitar o modo que você Você aprende inglês de forma ativa. Estudar de forma ativa é o que a gente também ensina aqui no Exchange Pass, não estudar de forma passiva. Porque você não está aprendendo inglês porque está estudando de forma passiva. Então eu ensino isso aqui. A gente vai trazer essas inteligências artificiais. Eu estou estudando essas inteligências artificiais para colocar dentro dos módulos para que a gente tenha um desempenho cada vez melhor dos alunos. Cada vez melhor. E eu estava assistindo um outro episódio do podcast da Karina Fragoso, o Speaking in Brazil, e estava ela com uma teacher da Fluency. Esqueci o nome da teacher da Fluency que estava com ela. E elas falaram, né, sobre o desafio delas de gravar aula, porque as duas gravaram um curso de inglês delas quando elas eram mãe, elas estavam amamentando. Então elas falavam, né, sobre diversos problemas que elas tiveram, dormir no estúdio, de em um dia conseguir gravar só 7 aulas, porque tem o roteiro, a gravação, erro, edição. Então, assim, gente, para eu gravar uma aula para vocês, leva muito tempo para fazer de uma forma profissional e não de uma forma porca. Mas é pensando bem no script que eu vou usar, nos exemplos que eu vou usar, no que eu vou deixar de vocês para atividade depois, o modo que eu vou me comunicar, a melhor forma de explicar. Então isso demanda muito tempo e muita energia. Então, e detalhe, com um monte de iluminação ligada assim para mim, um calor tremendo numa sala onde eu nem tenho ar-condicionado. Aí a gente faz live ao vivo, toda live é ao vivo. Nós fazemos uma aula ao vivo, uma live no YouTube toda quarta-feira, no nosso novo projeto, Todo Mundo Odeia o Inglês. E na última aula, eu não liguei a iluminação, porque tava um calor horrível. Eu falei, cara, eu não vou fechar a janela e ligar 3 iluminações voltadas pra mim. Eu vou desmaiar no meio dessa aula. Aí eu fiz sem iluminação. Mas, assim, ao nível de profissionalismo, a gente tem microfone, a gente tem uma webcam, que é uma das melhores webcams do mercado. Então a gente tá investindo muito em estrutura para que fique melhor para você visualizar também. Exatamente, né? O foco é poder entregar a melhor qualidade para vocês, né, cara? Não é só entregar qualquer coisa. Não quer dizer que quem não vai entregar com a melhor qualidade não vai entregar algo bom. Mas a gente sabe que a sofisticação do mercado, cara, quem é muito mais ou menos fica para trás. Então a gente quer entregar realmente o melhor, cara. E tinha até um ponto que eu ia falar, teacher. Nós estamos aí tentando trazer pessoas grandes aqui pro podcast, né, cara? Já trouxemos o William, é uma pessoa muito influente, né? Exatamente. Ele é grande. A gente tá tentando trazer aí pessoas maiores, né? Mas nunca fugindo do nosso propósito, que é a transformação que o inglês faz. E essas pessoas grandes, pelo menos que a gente tá conversando, né? Talvez seja esse iraniano, talvez não, que já tá certo. Elas tiveram a vida impactada, né? Elas exatamente. São bem tudo impactado pelo inglês. hoje, exatamente. Mas elas tiveram a vida impactada. E esqueci o que eu tava falando. Mas enfim, essas pessoas grandes que a gente vai trazer, como o Carlos falou, vai ser para agregar aqui pra gente, como sempre, esse é o nosso foco. Mas como o Carlos também mencionou, não esquecer de quem tá aqui com a gente. Então, poxa, um aluno aprendeu, ele tem disponibilidade de vir, ele vai estar sentado aqui. A gente não vai, né, ficar num nível que vamos só trazer, então, uma patota. Negativo. Tanto é que os primeiros convidados foram alunos. Exatamente. Então, e a gente já trouxe, né, o Alessandro Negão, aqui que tem 700 mil inscritos no Instagram, 80 mil no Instagram. A Aline, né? A Aline Kramer. E exatamente. Esqueci o nome, perdão. Que fala sobre procrastinação. A Natália Tezelli. Ela tem, acho, quase 20 mil seguidores. Ela dá muita palestra. Pelo que ela faz, né? Pelo que ela faz, exatamente. Pelo que ela faz. Uhum. E então,
pra vocês, né? Vocês querem alguém aqui, alguém que vocês acham interessante, mande o contato da pessoa ou vai lá no perfil da pessoa e fala sobre a gente. Fala, ó, tem um podcast aqui muito legal de uns caras, assim, que tem um projeto muito inovador. Por quê? Porque o nosso podcast, eu fui ver quando a Karina Fragoso colocou o primeiro episódio dela. Tem 10 anos. Não, no podcast. Do podcast. Isso, o podcast, o nosso é o primeiro podcast de inglês do Brasil. Por quê? O dela é mais novo? Não, o nosso é o mais novo. Não, peraí. O nosso é mais velho, o dela é mais novo. É? Sim, eu fui dar uma olhada. Que interessante, né? Eu fui lá, falei, deixa eu ver no canal dela. Ela tá fazendo há tanto tempo. Falei, não, comecei em setembro, ela começou uns meses depois, mas se eu não me engano foi já em 2024, não foi 2023. Tá vendo? Então o primeiro podcast de inglês do Brasil é o nosso. Vamos confirmar essa informação aqui e a gente coloca pra vocês, né? Exatamente. Mas assim, Exatamente. podcast... Voltado pro inglês. Totalmente Voltado pro inglês. Eu não, eu procurei e não achei nenhum outro. Falando em podcast, até esqueci, né? Que nós trouxemos os nossos amigos, o Rafa e o... Do Suco Podcast, né? Exatamente. O Rafa e o Isaías, né? Exatamente. Trouxemos até pessoas com os mesmos objetivos, né? Mas ali com ideias diferentes, né? Ou, quer dizer, com ideias semelhantes e objetivos diferentes, né? Porque o podcast deles é mais pro público aberto, o nosso é um pouco mais nichado. Exatamente, mas foi uma conversa bem legal. A gente trouxe o Mike, que fala... O Mike, você precisa ajudar a gente com as IA, porque o Mike, ele tava estudando bem legal pras IA, então... Por favor, Mike, ajude a gente. Ele é educador físico. Né? A gente tinha parado um pouquinho as aulas, que eu tava dando aula pra ele, a gente vai voltar agora essa semana. Eu volto às aulas com ele. Não foi? Ele passou por algumas coisas aí, a gente vai voltar às aulas de inglês agora essa sexta-feira com ele. E o Mike é educador físico. E você fala assim, poxa, mas o que tem a ver com inglês? Pra você estar bem fisicamente, você precisa ser uma pessoa regrada. Pra estar bem fisicamente, do modo que você quer alcançar, você também precisa ser uma pessoa regrada. E muitas vezes você não estuda inglês porque você tem tempo, mas você não tem disposição, você se alimenta mal, você não pratica exercício, e aí você não tem energia. Quando você corrige esses pontos aqui, você tem energia para estudar inglês. Exato. Olha só a minha conta meme da Nazaré. Eu já imaginei isso, né? Ali. O Giovanni na casa Fazendo dele as com aquele conexões. quadro cheio de fotinhas, linhas vermelhas assim, cruzando. Exatamente, pra trazer alguma coisa diferente ali pra nossa audiência. Exato, cara, exato. Lembrando mais uma vez, pra você que quer ter a vida impactada pelo inglês, ou você que já estudou inglês antes, que temos várias pessoas que estudaram inglês antes, mas desistiram ali por alguma razão, volte aí que temos o Exchange Pass ou a nossa mentoria aí, que a gente ainda não definiu o nome, mas nos próximos episódios nós falamos, né? Exatamente, meus queridos. Então, se você quer ter a vida impactada ainda esse ano, né? Já que nós estamos acabando e nós temos aquele ritualzinho, Ah, sim, perfeito. fala aí, o que você diria pra alguém que ainda não fala, que não estuda inglês? Se você ainda não estuda inglês, você está negligenciando uma necessidade latente que você tem. Porque hoje no Brasil, a informação ela já está muito mais democrática para todo mundo. O acesso à educação talvez não, mas a informação está. Então, às vezes, tem pessoas que não têm celular, mas elas têm coleguinhas que têm, elas têm uma televisão. Hoje em dia o mundo já está muito mais globalizado e cada vez mais o mundo melhora. Só que não adianta o mundo melhorar e ficar muito mais conectado se você não se conecta com o mundo. Então, se você quer oportunidades para conseguir se expressar melhor, você precisa do inglês. E aí, o que o Carlos nós fizemos? Nós democratizamos o máximo que nós pudemos o acesso à comunicação. Então, nós temos aula no YouTube de forma gratuita. Então, você não lá... tem dinheiro pra comprar o Exatamente, se curso, você não tem dinheiro, você tem ali. Então, você consegue já começar o seu aprendizado do inglês, ter ali um caderno, uma caneta e anotar as coisas que nós ensinamos. Agora, se você quer dar um próximo passo, aí nós temos o nosso curso. Porque o workshop, aliás... Vamos começar começar step por step. Você fala assim, poxa, eu não tenho muito dinheiro para investir no curso de inglês agora, Giovanni. Eu tô totalmente assim, desestruturado. Nós temos o nosso workshop, onde tem 7 módulos, que é um módulo para cada dia da semana. E eu faço uma chamada ao vivo com todos os alunos. Tá? Na verdade, eu vou falar até que são 2 chamadas, porque em uma chamada só eu não consigo entregar tudo. Eu tô fazendo 2 agora. Olha só que legal. Então, um bônus pra você. Só que na chamada ao vivo, eu não dou uma aula. Por quê? Já tem 7 aulas gravadas. Se eu der uma aula, vai ficar elas por elas. Eu compartilho a minha tela com você e eu finjo que eu estou aprendendo inglês também. Eu falo pra todo mundo do workshop pegar papel e caneta e simular como se eles fossem alunos. Então, ó, eu vou ensinar vocês a estudar na prática, cada um dos dias. E eu vou passando um checkzinho.
de tudo que eu vou ensinando para os alunos. Então, olha só como fica uma forma muito mais interativa de aprender inglês, muito mais real, muito mais mão na massa, tá? Não é só, vou espelhar minha tela e vou explicar para vocês o inglês. Não, é eu falar, pega o papel e caneta que a gente vai estudar junto. Então tem uma pegada diferente por um preço irrisório. Troco de pinga, R$ 47. É um McDonald's. É alguma coisa que você se privou de comprar. E você até que não tem muito acesso a esse tipo de coisa, poxa, é alguma coisa ali que você negligenciou em um mês só, tá? Os outros 12 você vive sua vida, os outros 11 você vive sua vida de maneira normal. Então você tem isso. Você tem depois disso o nosso curso Beabá do Inglês, onde tem ali aulas completas do básico. Eu quero, assim, ó, eu quero saber bem o básico, porque eu falo que o aluno, que ele é fluente no básico, ele consegue se dar bem em diversas situações, porque ele sabe os conceitos básicos que ele precisa saber do idioma, como negar, como fazer pergunta, como usar ali os tempos verbais, os principais. E eu explico isso de uma forma muito leve. Para quem é um pouco mais técnico ali, gosta de uma coisa mais gramatical, eu mostro a estrutura. Para quem não, eu mostro ali também de uma outra vertente, de uma outra forma. Por isso que eu demorei um pouquinho até para gravar as aulas, porque eu quis agradar os dois públicos. Quem gosta de uma estrutura, eu gosto da estrutura gramatical. E a pessoa, não, eu quero saber como é que fala, como é que eu vou escrever. Eu mostro dessas duas formas, de uma forma que a aula fica coerente. E isso por R$ 197. Olha só que valor pequeno. E nós ainda temos lives mensais lá. Então, você, uma vez por mês, vai ter chamada ali comigo pra gente poder tirar as dúvidas, além do suporte ali dentro da plataforma do curso. E, no final, nós temos o nosso curso Exchange Pass. Que aí, nossa, é o curso dos meus sonhos. É o curso, assim, que os outros eu dou muito a minha alma, mas esse daqui, como ele tem muito mais conteúdo, eu dou, assim, um nível de entrega maior. Então, toda semana nós temos raras exceções, quando tem que ter uma remarcação, mas, assim, nós temos aula praticamente todas as semanas do ano. Você tem aula ali no Exchange Pass, a não ser que seja final de ano, né? A gente não tem aula no final do ano, mas a gente tem aula ali toda semana, tem atividade, tem grupo de aluno, eu passo atividade a mais para vocês. 2 semanas atrás, eu passei aqui para os alunos um cronograma de estudo. Então eu fiz a chamada ali com eles, estabeleci um cronograma de estudo para colocar para aquele grupo, para eles seguirem. Então ficou uma coisa muito fantástica. A gente vai implantar agora a inteligência artificial. Então no nosso próximo lançamento do curso, ele já vai estar com um preço maior, ele já vai estar com um número maior de aulas e também com um nível de entrega gigantescamente maior para você. Então acreditem, isso daí é de outro mundo. Então se você não fala inglês, você está se excluindo do mundo propositalmente, porque se você está aqui, você sabe da importância do inglês. Então você está se excluindo do mundo, você está perdendo oportunidades e também você está se isolando da globalização, que é algo muito importante hoje em dia. Tá vendo? Tem muito mais o que falar. Exatamente. É isso. E pra mim, galera, para eu... Ah, não, pra mim, aí vírgula, tá certo pra mim. Aí vírgula para eu, porque eu queria ser é. redundante. É algo mais simples e é algo que eu fiz, e é algo que eu já falei aqui também, que é sobre sorte, né? Eu fiz a minha sorte. Eu me preparei, eu estava preparado e eu corri atrás da oportunidade também, né? Porque se eu não tivesse falado com você, eu não teria o nosso projeto. Uhum. Então, eu me preparei, eu olhei as oportunidades que estavam à volta e eu estava no ambiente correto. E o inglês fez parte de tudo isso.